E aí galera, beleza? Vamos hoje falar da apostila 3, das aulas de número 5 e número 6 que falam da força de atrito e das forças no plano inclinado. É claro que eu vou começar um pouquinho diferente essa aula porque é necessário falar da força de atrito e depois fazer uma revisão das forças que aparecem para sistemas como um plano inclinado. Beleza? Então vamos começar com a força de atrito, né? Lembrando que a força de atrito é uma força de resistência ao movimento. Se ela é uma força de resistência ao movimento, toda vez que existe contato entre duas superfícies, existirá então atrito. É claro que esse atrito vai depender o quê? Justamente da rugosidade das superfícies, ou seja, do grau de polidez delas. Se elas forem bem polidas, ou seja, se existir poucas imperfeições na superfície ou nas estruturas desse material, com certeza o atrito vai ser diminuído bastante, né? Eu vou conseguir diminuir o tanto o quanto eu queira, dependendo do que? Justamente desse fato de eu polir bem a superfície do material que está entrando em contato com o outro e do outro que entra em contato com este. Beleza? Então, olha só, a força de atrito ela é determinada por dois elementos, a força normal e o coeficiente de atrito. Então, olha, esse M é a força de reação do plano. Geralmente, quando nós estamos falando de um plano horizontal, essa força normal ela é em módulo igual à força peso, ou seja, M vezes G. Tá? Então, esse M aqui é M vezes G. No caso do plano horizontal, toma cuidado, vocês vão ver que no plano inclinado as coisas vão ser um pouquinho diferentes. Já esse Mi, que é uma letra que representa para nós coeficiente de atrito, ele pode existir de duas maneiras no contato entre duas superfícies. Primeiro, o atrito pode ser dito estático, tá? Então, o coeficiente de atrito estático, que é aquele que está relacionado ao equilíbrio estático, ou equilíbrio de repouso do objeto, ou para que o objeto permaneça em movimento uniforme, tudo bem? E depois, nós temos, então, o estado do coeficiente para atrito dinâmico, né? Que é o nosso MD, que é aquele responsável pelo movimento do objeto. E repara, gente, ó, esse aqui é parado, e esse aqui é em movimento uniforme, tá? Então, ó, o coeficiente de atrito estático é para o objeto parado, em repouso, e o MU, ou melhor, o coeficiente de atrito dinâmico, que é o MD, representa, então, a ideia de movimento uniforme, velocidade constante. Tá? Então, essas situações que aparecem com a força de atrito estão associadas a esses dois coeficientes aqui. Beleza? É claro que, quando a gente vai relacionar essas relações, ou vai relacionar essas relações melhor, vai mostrar essas relações a partir desses atritos, né, ou melhor, desses coeficientes, a gente vai acabar percebendo que vai existir uma força de eminência para colocar um objeto em movimento, que está associada à ideia do objeto estar parado ainda, certo? Tudo bem? Que é o que a gente chama de força de atrito máxima. E quando o objeto estiver na eminência do movimento, a gente vai falar que esse atrito é um atrito dinâmico, ou seja, ele vai colocar o objeto em movimento depois dessa força, e essa força ela vai permanecer o que? Constante. Repara, olha só, ela não vai ser alterada. Por isso o objeto permanece com movimento o que? Uniforme. Lembrando que o coeficiente de atrito estático está associado ao objeto em repouso ou parado, e o coeficiente de atrito dinâmico está relacionado ao objeto com velocidade constante. Tá? Então é interessante a gente perceber que a força de atrito ela está presente no nosso dia a dia, em tudo, em tudo. É necessário sempre ter essa força de atrito, tá? Que é uma força de resistência ao movimento, ou seja, ela se opõe ao movimento. Então, olha só, por exemplo, imagine essa situação aqui, ó. Você tem lá uma superfície horizontal, você tem um bloquinho, tá, de massa N, e aí o que acontece com esse bloquinho de massa N? Você simplesmente aplica uma força dele para cá, certo? E como consequência, a força de atrito vai apontar no sentido oposto ao movimento. Daqui a força de atrito. Tá? Então esse diagrama é muito comum de a gente precisar fazer nos exercícios. E aí a gente consegue perceber
dito que esse objeto entra ou não em movimento, qual é a resultante das forças, né? Então a gente consegue descobrir se o objeto está ou parado, ou em movimento uniforme, ou ele está acelerado. Beleza? Então essas considerações são muito importantes. Não esqueçam que além desse plano horizontal, nós temos, por exemplo, o objeto que é colocado pressionado contra o teto, né? Então imagine que você tem um objeto aqui, ó, de massa M pressionado contra o teto. Lembra que aqui você tem uma força para manter ele preso no teto. O atrito ele vai estar bem pequeno, aqui ele vai ser mínimo, então aqui a gente não fala muito de atrito, mas no caso em que eu tenho uma parede, repara que a força de atrito, quando o objeto é colocado ali, imagina o objeto de massa M colocado aqui, se o objeto tende a cair para baixo, a força de atrito aparece para cima, né? E aqui o que acontece? Tem uma força peso empurrando o objeto para baixo, beleza? Então essas são as representações que nós temos a respeito da força de atrito e as condições onde a gente pode encontrar. Resumindo então, força de atrito, ela é uma força de resistência ao movimento. Ela pode ser de duas formas, para o objeto parado ou para o objeto em movimento uniforme. Para o objeto parado, o coeficiente de atrito estático está associado. Para o objeto em movimento, o coeficiente de atrito dinâmico. E essa força de atrito máximo que você precisa desempenhar sobre o objeto está relacionada ao fato de que esse objeto passa a não ter mais repouso e começa a entrar em movimento. Logo, essa força de atrito dinâmico ela é uma constante. Ou seja, leva o objeto a ter uma velocidade constante. Beleza? Vamos agora, então, falar mais um pouco sobre as forças no plano inclinado. Então, olha, antes de eu falar das forças que acontecem, que aparecem no plano inclinado, a gente precisa lembrar das forças que podem, né, aparecer nesses tipos de sistema, que envolvem esse plano inclinado. São elas, força de atrito, que é essa força que a gente acabou de ver, força elástica, que nós já falamos, né, lembrando que a força elástica é uma força de restituição devido à elasticidade e deformação dos corpos. Nós temos a força normal, que é essa força de contato. Nós temos uma força de campo, que é a força peso, tá certo? A força peso também ela é determinante para a gente pensar naquilo que vai dar movimento a esse objeto no plano inclinado. Nós podemos ter uma força de tração, quando nós tentamos, por exemplo, puxar esse bloco para cima de um plano, ou puxar ou levar um objeto para cima de um plano no qual esse sistema serve de apoio ou de auxílio, né, para determinado trabalho que eu deva realizar. Então perceba, gente, que esse plano inclinado, o sistema de força no plano inclinado, ele é importante para as atividades práticas que a gente acaba exercendo no dia a dia. É muito comum também a gente pensar no plano inclinado como sendo uma alavanca, tá certo? Como assim uma alavanca? Facilitando o trabalho a ser realizado. A gente não viu ainda as alavancas, mas depois a gente vai ver as alavancas de Arquimedes e nelas a gente vai perceber que você precisa usar uma força menor para quê? Para realizar um trabalho. Tudo bem? O que a gente viu que é similar a isso, mas que a gente não se aprofundou, foi a ideia de sistemas de polias. Quando você usa duas ou mais polias, sendo uma delas pelo menos móvel, você tem a diminuição da força-peso pela metade. Toda vez que você tem uma polia móvel associada a uma polia fixa, você diminui a força-peso pela metade, né? Ou seja, existe um fator de 2 elevado a n, onde esse n representa o número de polias móveis. Lembra que a polia fixa ela simplesmente serve como sustentação, ou seja, facilita o trabalho a ser realizado, mas não muda a intensidade da força aplicada para levantar e içar um objeto utilizando esse tipo de sistema. Beleza? Agora olha só, nas forças no plano inclinado a gente precisa perceber que toda vez que eu pego um plano horizontal e rotaciono ele de um ângulo θ, esse ângulo θ vai influenciar no movimento do objeto. Como assim? Olha só, imagine que eu tenho um plano inclinado com esse ângulo θ, não sei quanto vale esse θ. Vamos imaginar que esse θ em relação à superfície seja grande o suficiente para que a hora que eu coloque o objeto, tendo ou não atrito, esse objeto fique na iminência de deslizar o plano. Bom, se ele tem a iminência de deslizar o plano, mas não tem atrito,
As únicas forças que estão presentes são as em verde aqui, ó. Px normal, Py. O peso também aparece, mas o peso é sempre uma força que aponta para baixo. Lembra, a força normal ela é uma força perpendicular ao plano e está relacionado à reação do objeto em contato com o plano, beleza? Px é a componente da força peso na direção x, porque agora eu preciso que orientar o meu sistema, e orientar o meu sistema é representar ele num plano cartesiano, xy, beleza? Depois, esse Py é a outra componente da força peso, tudo bem? Então quer dizer, peso aqui nesse caso se divide em Py e Px. Parte mantém o objeto fixo ao plano, sem perder contato, sem tombar, sem rolar, sem nada, o objeto não rola aqui, tudo bem? E outra, nós temos então que a força Px é responsável por acelerar o objeto para baixo, quando eu abandono ele aqui, ele tende a descer. Para o caso sem atrito, nós temos o seguinte, olha, aqui se nós fôssemos olhar para essas decomposições da força peso, Py vai ser P cosseno θ e Px P seno θ, eixo Y, eixo X. Tudo bem? O que acontece? Da onde eu tirei essas informações? Na verdade, eu utilizei aqui semelhanças de triângulo. Por quê? Porque entre o peso e o Py forma um ângulo θ. Né? E esse ângulo θ é exatamente igual ao quê? Ao ângulo de inclinação desse plano, ou de rotação do plano. Imagine que ele era uma superfície horizontal e agora se tornou um plano inclinado. Beleza? Bom, então quer dizer, deixa eu apagou aqui, gente. Px. Então, quer dizer, decompor essas forças significa utilizar as identidades trigonométricas, porque eu vou usar o triângulo pitagórico. Só que eu vou associar isso a um ângulo, então eu vou usar as funções trigonométricas, seno e cosseno. Por definição, então, lembra, o cosseno do ângulo θ é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, e o seno do ângulo θ é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Logo, se eu conseguir fechar o triângulo aqui embaixo, eu vou perceber que existe um outro ângulo θ aqui dentro, ó, que é igual a esse θ, que é igual ao θ que representa o quê? O ângulo de inclinação do plano. Né? Aí, é claro, né, a gente precisa lembrar que peso a gente calcula como sendo o produto da massa vezes a aceleração gravitacional, beleza? Não pode esquecer disso. E aí é claro que nesse caso nós vamos pensar na resultante das forças agindo sobre esse objeto. No caso sem atrito, significa que a única força que empurra o objeto para baixo, já que não tem atrito no sem atrito, é o que? A componente do Px, que é o que? Uma parcela da força peso. Como que eu calculo o Px? Olha, peso é m vezes g, seno θ igual a m vezes ax, olha. Orientei meu sistema no horizontal aqui. Logo, essa massa simplifica com essa massa e eu tenho esse resultado quando o objeto está acelerado simplesmente pelo quê? Pela gravidade e também pelo ângulo de inclinação desse plano. É muito comum nos casos onde não existe resistência, né, ou forças de resistência, atrito e tudo mais, que esse objeto seja acelerado simplesmente pela gravidade e o ângulo de inclinação. Logo, dependendo da superfície que o objeto tem, pode ser que ele deslize mais rápido, mais devagar, isso vai depender do objeto e, é claro, do plano inclinado. Né? No caso com atrito, repara, se eu colocar o atrito na jogada, Px aponta num sentido, a força de atrito no outro, então eu tenho mesma direção para as forças aplicadas sobre esse objeto, mas sentidos opostos, então quer dizer que o Px menos a força de atrito vai ser responsável por fazer esse bloco deslizar. E como que ele desliza? Qual é a aceleração que ele sofre? Né? Lembra? Px é mg seno θ. Força de atrito, a gente já viu que é o quê? Normal vezes o coeficiente de atrito. Mas olha só, nós percebemos que nesse caso, olhando o diagrama, normal e o Py, eles são o quê? Iguais, têm a mesma direção, mesma intensidade, mas sentido oposto, ou seja, o módulo deles é igual, é m vezes g, beleza? Tranquilo? Só que m vezes g é o quê? Seno de θ, lembra? É cosseno de θ, desculpa. Já que aqui, ó, o Py é uma componente da força-peso. Tranquilo?
Com base nisso, olha só, substituindo os valores que a gente conhece para Px e força de atrito, cancelando as massas, porque elas são que todas evidentes aqui, ou seja, aparecem em todos os termos. Depois, isolando o AX, a gente percebe que o termo que é evidente é o G, e aí ficamos com seno de θ menos cosseno de θ μ. Lembra que esse μ aqui é o coeficiente de atrito. Então, quer dizer, nesse caso tem atrito, nesse caso não tem atrito. Qual que é a diferença dessa equação para essa? O fato de que existe o atrito. Beleza? Se você cancelar o atrito aqui, você volta à condição do caso, o objeto descendo um plano inclinado ou subindo um plano inclinado sem atrito. Beleza? É claro que se ele estiver subindo um plano inclinado sem atrito é porque tem uma força puxando esse bloco. Provavelmente é um motor atrelado a um fio, uma corda, um cabo de aço, algo parecido. Beleza, gente? Tá bom? Então tá certo, gente. Olha só, então é isso que eu tinha para falar para vocês, das forças do plano inclinado e da força de atrito, já que na aula anterior ficou um pouquinho ruim, né? Travou demais, a aula não ficou legal, então eu decidi gravar ela de novo para disponibilizar para vocês lá no YouTube. Bom, gente, até a próxima. Valeu!